o livro de vocês aí na página 186. Vamos começar a fazer os exercícios. Bom, se a edição é outra, é o para praticar aí do capítulo de trabalho e energia. Vamos fazer o exercício número 1. Começar do beabá com vocês em sala. Eu? Hã? Vamos ver. Abre lá o... Vamos ver pelo sumário. Mais fácil, né? Tô saindo, velho. Não tô no sumário. Oi? Traz o Samuel. Ué. Vem. Você veio pro curso? Ô, professora. Tudo bem? Prazer, Carol. Carol. Ih, mano, cala a boca. Sai entrando, falando com os outros. Eu acho que você se namora mentira. Minha irmã, eu vi ela andando com o irmão dela esses dias. Seu nome do seu irmão que ela tem nada contigo. Vai, valeu. Filho dela. Que ela igual muito. Cadê? Não tem? Não tem nem no sumário. Aqui já é a temperatura. Quantidade Tem de uma ordem assim que vai aparecer? Sei lá, temperatura depois disso. Não faz sentido. Adaptação, gente. Gabriel, tem qual parte? 502? Gente, depois de tudo. Tem sumário, não? No sumário não tem. Aqui, ó, 505. Vamos ver. Trabalho, energia e potência. Só se tiver lá no final, eu realmente não vi, né? Aqui, ó, tem uma... Ah, desse lado, meu Deus. Nossa, Lá no final, né? não tem sentido nenhum tá aí, mas é isso aí. Vamos começar pelo básico do básico. Pra praticar. Número 1. Já fez? Oi. Boa tarde. E aí, tudo bem? Vamos fazer exercício? Meninos, é 500 e quanto? Olha só, vou explicar rapidamente de forma resumida. Qual que é o seu nome mesmo? Esqueci. Júlia. Para a Júlia acompanhar. E aí a gente vai fazer exercício. Se você quiser sentar com alguém para acompanhar os exercícios, depois que eu terminar, você pode sentar, tá bom? E aí, meninos, vocês já comecem a fazer os exercícios. Tomé já está lá na frente. Quero que vocês comecem dos primeiros, beleza? Para praticar fixação e por aí vai. Beleza, meninos? Então vamos lá. Júlia, é o seguinte. Nós estamos estudando agora esses
essas três grandezas aqui. Tô brava. Gente, olha só, trabalho é a primeira coisa que a gente vai estudar aqui, Júlia, que é uma grandeza bem simples. E a equação também é bem simples. A gente vai representar essa grandeza, e a grandeza é tudo que a gente mede na física, por essa letra aqui, que é uma letra grega, tá bom? O nome da letra grega é tal. Vai representar o trabalho. A equação é força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Olha só. O que a gente vai estudar aqui? Tudo bem, Newton? Estou explicando aqui a matéria para a Júlia que chegou hoje, enquanto vocês vão fazendo os exercícios, tá bom? Então, o que é esse fenômeno que a gente está estudando? A gente tem aqui um objeto numa superfície horizontal e reta e é uma caixinha, tudo bem? Quando alguém aplica uma força na caixinha para a direita, o que vai acontecer com ela? Vai se movimentar também para a direita, certo? O trabalho é justamente o estudo da força sendo aplicada na caixinha para tirar ela daqui de um ponto A qualquer, nesse chão, e levar ela para um ponto B qualquer por causa dessa força, tudo bem? É só fazer isso daqui, a caneta está aqui, eu aplico uma força e levo ela para lá. Diferente do que é a força de fato, porque quando eu aplico a força no quadro, por exemplo, eu não consigo tirar ele do lugar, tudo bem? Então, às vezes, você pode aplicar força no corpo, como aqui, por exemplo, na mesa, mas a mesa não sai do lugar. Aí, o trabalho é quando eu aplico a força e tiro o objeto do lugar. Aí, a força está realizando o trabalho, tudo bem? Então, isso daqui é a força. D é a distância do ponto que você saiu até onde você levou o corpo. E o θ, que é um ângulo, é o ângulo entre esse vetor do movimento do objeto e o vetor da força. Tudo bem? Bom, os dois estão apontando para o mesmo sentido, têm a mesma direção. Então, significa que eles têm 0 graus um em relação ao outro, essas duas setas. Tudo bem? Então, θ é o ângulo entre a força e o movimento. Até aqui? Pode anotar.
Tudo bem? Tudo bem? Ó, eu anotei depois que eu pedi para você escrever no seu caderno que a gente só vai usar essa equação quando a força tem um valor constante. Porque quando eu empurro, por exemplo, a caneta para lá, eu não consigo dizer que a força que eu estou aplicando nela tem sempre o mesmo valor. Nem sempre vai ser igual, tudo bem? Então, se a força não é constante, a gente tem que usar outro método para estudar o trabalho que a força vai realizar no corpo. Tá conseguindo me entender? Tudo bem, Jean? Jean, estou explicando de novo a matéria, de forma mais resumida para a Júlia que está chegando hoje, enquanto vocês já começam a fazer os exercícios, tá bom? Sim. Aí, na minha edição, a página 186, aí na outra é 505, é lá no final do livro. Não sei qual que é a sua, tá? Oi? Então, olha, eu não sei identificar mais a minha edição. Tá vendo como que é a edição? É só trabalho. É. Aí a página 186. Aí, Júlia, olha só. Quando a força ela tem um valor que não é sempre igual, a gente vai precisar usar um gráfico para estudar o trabalho, tudo bem? Então, nós temos aqui, por exemplo, o gráfico, onde o eixo Y tem valores da força e no eixo X tem o valor da distância, que é o próprio X, tudo bem? Então, supondo que o trabalho realizado seja uma curva como essa daqui. Todas as vezes que a gente tem uma curva num gráfico, seja ela uma linha reta ou não, a gente pode pegar os valores desse gráfico debaixo da linha e estudar a área sob o gráfico, tudo bem? A gente utiliza essa ferramenta da área todas as vezes que a força não tem um valor único, porque você pode ver que começa num valor alto, vai diminuindo, depois sobe mais um pouco, certo? Então a força não nem só sobe e nem permanece constante, ela está aqui sendo representada por uma curva. Dúvidas? A gente não sabe calcular essa área debaixo da curva, mas a gente sabe calcular a área de um trapézio, de um triângulo, tudo isso a gente consegue calcular, beleza? Então, todas as vezes que você tiver a área debaixo de um gráfico, você vai calcular o trabalho também, beleza? E esse trabalho você vai utilizar para calcular quando a força é uma variável, ou seja, ela varia seus valores, beleza? Dúvidas? Ótimo. Agora nós vamos já estudar o que é energia, porque o trabalho é só isso daí, bem simples. Na física a gente tem algumas dificuldades de definir as coisas que são muito elementares na natureza. Então a energia para a física, a definição mais clássica é a seguinte: é alguma coisa que existe no universo que permite a gente realizar trabalho. O que é essa coisa? A gente não sabe. A gente sabe que não é um fluido, que não é um objeto maciço, não é também a energia do ponto de vista místico, tudo bem? É alguma coisa que a gente não sabe dizer o que é ao certo, mas que permite realizar trabalho. Por quê? Para realizar trabalho, para uma força realizar trabalho sobre outro corpo, precisa ter transformação de energia, tudo bem? Então, por exemplo, a caneta está parada aqui na minha mão, certo? Se eu solto, ela cai. Ela cai por quê? Isso, porque o planeta puxa para baixo, não é isso? Com a força peso. Só que a caneta só vai cair por causa da força realizando o trabalho sobre a caneta, porque ela tem energia aqui. Porque se a caneta estiver no chão, tem como ela cair para algum lugar? Não. Mas quando eu pego a caneta do chão e elevo ela a uma determinada altura, ela armazena um tipo de energia que permite com que ela caia. Tudo bem? Ótimo. Então vamos anotar que a energia é algo
alguma coisa que está no universo. Universo que permite a realização de trabalho. O que foi, Alan? Seu celular? O que houve? Caiu? Desistiu da vida? Tem ele faz muito tempo? Mas tem ele faz muito tempo? É pouco, né? Tudo bem aqui? Então nós temos alguns tipos de energia. Vamos começar pela energia potencial. Todas as vezes que você vir, né, a palavra potencial, essa palavra faz referência a um ponto, tudo bem? Então, energia potencial significa que tem energia num determinado ponto do espaço, beleza? Então, nós temos o primeiro tipo, que é a energia potencial gravitacional, que é justamente a energia de quando a caneta está no chão. Se eu estabeleço que o chão é o referencial que eu vou estudar, eu pego a caneta e elevo ela aqui. Como ela está distante do chão, ela armazena um tipo de energia que se chama energia potencial gravitacional, porque ela depende de H, que é a altura que o objeto que você está pegando, no caso a caneta, se distanciou do chão, que é o seu referencial, tudo bem? Então, você vai calcular a energia potencial gravitacional, massa, gravidade, vezes a altura, beleza? Aí tem também a energia potencial elástica. A energia potencial elástica é outra energia que depende do ponto. Essa energia está presente em todos os corpos que se esticam, seja uma mola, o amortecedor de um carro, a buchinha do cabelo, qualquer coisa, até o próprio tecido se ele esticar, beleza? Como que você vai calcular? K vezes X ao quadrado dividido por 2. Quem que é K? K é a constante elástica desse material que você está estudando. Isso significa que, por exemplo, você tem molas diferentes. Vamos pensar naquela molinha que você, quando você desmonta a sua caneta, tem a molinha lá para apertar. Você consegue apertar ela com seus 2 dedos, certo? Mas num carro também tem um amortecedor entre o eixo do carro e a roda, certo? Também é uma mola, mas é uma mola feita de outro material, ela tem outra espessura. A gente não conseguiria apertar e contrair essa mola, tudo bem? O K é justamente a constante que diferencia uma mola da outra, tudo bem? Então, o nome dessa constante é a constante elástica. E o X é a deformação que a mola, o elástico, vai sofrer quando você aplicar uma força. Quando você estica a mola, ela vai ficar
assim, né? Deformada dessa forma. Se você contrai ela, ela vai ficar mais juntinha, toda contraída. Então, o X é justamente a distância que ela vai ser esticada ou contraída a partir do repouso dela. Beleza? Então, X é a deformação. Até aqui, você está entendendo? Pode ser a bateria, não pode ser não, Iago. Não fica triste. Hã? Na minha vida de jardim, pneumonia da agonia. É isso aí. Daqui a pouco você está melhor. Vai passar na prova, não vai precisar se preocupar. Vamos lá. Júlia, agora é energia cinética, tá bom? Essa energia é energia de movimento. Todos os corpos que se movem possuem energia de movimento que a gente chama de energia cinética. Como que você vai calcular a energia cinética? A massa do corpo vezes a velocidade que esse corpo adquiriu ao quadrado, dividido por 2. Então, isso daqui é a velocidade. Então, por exemplo, quando eu empurro a caneta aqui, ela tinha um valor de energia cinética 0. Quando eu aplico a força, estou realizando trabalho sobre ela, aí ela adquire energia cinética porque eu estou movimentando ela. Beleza? Dúvidas? Bem simples. Então, são só essas 3 energias que a gente vai estudar aqui. Tem outras, como energia elétrica, energia térmica, energia eólica, energia nuclear, mas essas não entram aqui no estudo da mecânica, tá bom? Ótimo. Então, nós temos também a energia mecânica. Essa energia não é uma energia individual como essas daqui, se a gente pode dizer assim. Ela é a soma de 2 energias que contribuem para o movimento do corpo. Então, a energia mecânica é a soma da energia potencial, que pode ser a gravitacional e ou a elástica ao mesmo tempo, mais a energia cinética, que é de movimento. Então, todos os corpos que se movem podem possuir, possuem energia mecânica, mesmo que, por exemplo, não possuam um valor de energia potencial. É o caso da caneta aqui. Ela até tem energia potencial gravitacional, porque ela está distante do chão. Mas como eu estou movimentando ela só na horizontal, ela só tem energia cinética. A potencial não está sendo transformada em cinética. Por quê? Se a gente está estudando trabalho, a gente está estudando justamente transformação de energia, que está explícita ali na energia mecânica. Então, por exemplo, a caneta tem energia potencial gravitacional porque está distante do chão. Se eu solto, ela vai começar a se mover para o chão. Então, 100% de energia potencial gravitacional que tem na caneta agora vai ser transformada em 1% de cinética, 2% de cinética, 3% de cinética, 4% de cinética, até chegar no chão com 100% de energia cinética e 0% de energia potencial gravitacional. Tudo bem? Porque uma energia se transformou integralmente na outra. É isso que está acontecendo aqui. A energia mecânica é a soma da potencial com a cinética. Ora, essa daqui é 50% e essa daqui é 50%.
40, 60, 20, 80. O que importa é que essa energia se conserva. O que isso significa? Que vai ser sempre 100%, nunca tem como ser 99, 80, não do ponto de vista da energia mecânica, quando a gente não está estudando uma energia que se dissipou para o ambiente, tudo bem? O que é energia dissipativa? Por exemplo, você coloca o seu celular para carregar. Aí o que acontece com o carregador? Ele aquece, certo? É para aquecer? Não, mas não tem como fazer com que não aqueça. Porque quando os elétrons passam no fio, no material condutor, eles aquecem esse material. Então, o calor que está sendo dissipado ali na caixinha ou no seu próprio celular, na hora de você carregar, está dissipando o calor, que é a energia, para o ambiente. Mas você não consegue pegar o calor que está ali em volta e adicionar dentro da tomada de novo para transformar em energia elétrica, tudo bem? Esse tipo de energia, que é o caso da energia térmica e, por exemplo, a energia sonora. O ar-condicionado está fazendo som agora. É para ele fazer barulho? Não. Tem como construir um negócio que não faz barulho nenhum? Também não. Vai fazer algum barulho, mesmo que não seja audível para a gente. Beleza? É um tipo de energia dissipativa, porque a gente não pode pegar o som e colocar de volta dentro do aparelho para ele funcionar mais. Entendeu? Então, a energia mecânica, ela aponta para a gente que há conservação de energia no universo. Perguntas? Conseguiu entender? Ótimo. E nós temos um teorema importante, que é o teorema do trabalho-energia. Aí esse teorema relaciona o trabalho com a variação da energia cinética. Quem que é a energia cinética? É essa equação aqui, que é a energia de movimento. Então, o que o teorema está dizendo? Que o trabalho é justamente a variação da energia cinética que um corpo possui. O que isso significa? A caneta tem aqui um valor de velocidade zero. Qual que é a energia cinética dela nesse momento? Zero. Quando eu aplico uma força e ela começa a se movimentar, ela adquire uma velocidade. Ou seja, eu realizei um trabalho aplicando uma força que, ao invés de eu usar essa equação, só essa equação para calcular, eu posso usar aquela lá também. É uma outra forma de estudar o trabalho, que é a variação da energia cinética. Ou seja, é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Reconhece esse símbolo aqui do delta quando você vê? Ótimo. Então, o trabalho é igual à energia cinética no fim menos a energia cinética inicial. A variação. Beleza? Dúvidas? Ótimo. Agora vamos estudar potência para finalizar. Potência, olha para essa equação. É o trabalho dividido pelo tempo. Se o trabalho também é a variação da energia, eu também posso dizer que potência também é igual à variação da energia pelo tempo. Tudo bem? Bom, essa equação aqui, você vai perceber que se parece muito com essa equação aqui, sim ou não? Velocidade ΔS sobre ΔT. Então, a gente pode fazer uma analogia. O que é? Qual a explicação teórica da potência? É justamente a rapidez que
um objeto pode ter em transformar a energia num determinado tempo. Porque se eu falo que o trabalho é igual à variação da energia, eu sei que o trabalho é igual à transformação de energia. Afinal de contas, a energia é alguma coisa disponível no universo para realizar trabalho. E para realizar trabalho precisa transformar uma energia em outra obrigatoriamente. Né? Então aqui, a caneta está parada. A força-peso realiza trabalho puxando para baixo. O que acontece? Transformação de energia potencial em cinética. Beleza? Ótimo. Então a potência é a rapidez na transformação de energia num determinado tempo. Tudo bem? Vou escrever isso e a gente caminha para o final. A potência. Vou escrever de vermelho mesmo, porque não tem mais tinta, né? Dúvidas aqui? Ótimo. Aí, eu não havia falado nada disso para você antes, que eu acabei pulando, né? A gente precisa também sempre lembrar da unidade de medida, né? A unidade de medida do trabalho é o joule. Anota aí do lado. Beleza? Que é a mesma unidade de medida da energia. Então, você percebeu aqui que a gente está sempre representando a energia pela letra E. A unidade de medida é o joule também. Agora, aqui na potência, qual que é a unidade de medida de joule e de energia que é a mesma? Acabei de falar, né? A unidade de medida de trabalho e de energia que é a mesma, é o próprio joule. E a unidade de medida do tempo no sistema internacional é segundos, tudo bem? Ao invés de a gente medir a potência em joules por segundo, a gente vai fazer isso, mas a gente vai chamar essa unidade de medida de watt ou watt, beleza? Que é aquela que você vê na tua conta de luz. Tranquilo? Ótimo. Então agora eu vou explicar o funcionamento de uma máquina simples e aí a gente termina para fazer exercício. Posso apagar aqui? Isso que não funciona. O que nós temos aqui é o funcionamento de uma máquina simples. Para uma máquina funcionar, ela precisa de um valor de energia total. Que a gente pode estudar tanto a energia quanto a potência, tudo bem? Quando essa máquina recebe essa potência ou energia total, ela só utiliza uma parte.
porque a outra parte que ela não está utilizando, ela está dissipando para o ambiente de uma forma que ela não consegue reutilizar. É a mesma coisa que eu falei do carregador. Coloca o carregador na tomada. Qual é o objetivo de você colocar o celular na tomada? Transformar energia elétrica em energia química para a bateria armazenar. Nesse processo, quem que é a energia total? Quem que é a tua máquina? É a bateria do celular. Você só utiliza o carregador só para conseguir ligar o celular à tomada. O carregador não é uma máquina de fato, tudo bem? Quem é a máquina é a bateria do celular, o celular como um todo. Então, a bateria do celular recebe 100% de energia elétrica, tudo bem? Mas nesse processo de que a bateria está sendo carregada, parte dessa energia elétrica vai ser transformada em energia química, armazenada na bateria, e uma parte vai aquecer o celular, que é a energia ou a potência dissipada. O teu objetivo é minimizar isso, mas não tem como impedir que isso ocorra, tudo bem? Então, toda máquina recebe 100% de energia total, usa só uma parte e a outra parte vai ser rejeitada para o ambiente. E o ambiente vai acumular, beleza? Isso faz a gente pensar, então, que toda máquina tem um valor de rendimento. Ou seja, quando eu falo, o ventilador tem um rendimento de 85%. Isso significa que o ventilador usa 85% da energia total, da potência total, para girar as hélices. Os outros 15% foram dissipados para o ambiente na forma de energia térmica ou de energia sonora, por exemplo, porque o ventilador faz barulho. Beleza? Ou seja, a gente pode calcular o rendimento, que é representado por essa letra N aqui. Onde a equação também é bem simples, é a potência útil dividido pela potência total. Beleza? O resultado aqui é sempre um valor em porcentagem. Aliás, vai dar um valor decimal que você precisa transformar numa porcentagem. Beleza? Dúvidas? Ótimo. Agora, se você quiser sentar com alguém para começar a fazer os exercícios, tá bom? Lá, a nossa apostila ela é dividida em exercícios assim, com objetivos específicos. A gente tem os primeiros exercícios que são para praticar, que são muito simples. O de fixação, que acabam sendo um pouquinho mais difíceis, mas ainda são simples. Aí o treinamento, que é mediano, mas é um objetivo de você conseguir fazer muita coisa no exercício só. E o combate, que são os exercícios mais difíceis. Beleza? Tenta sentar com alguém, Júlia. Alguém pode ajudar a Júlia, sentando perto dela, por favor? Tudo bem? Qual que é o seu nome? Gabriel, prazer. Carol. 10 e 12 que eram dúvidas do Tomé, tá bom? Se vocês quiserem acompanhar, 10 e 12 do treinamento. 10 e 12. A 10 é da SPSEX do carrinho, parte do repouso. E a 12 é a da AFA, que tem o gráfico. Uma partícula está sob o efeito da força. São essas, né, Tomé? Então vamos lá. Número 10. Essa do treinamento, tá? Então, número 10 da SPSEX diz o seguinte, vocês estão comigo? Tudo bem? Tá acordado aí? Bora? Um carrinho parte do repouso. Como sempre, vou anotar tudo que eu tenho. Velocidade inicial igual a 0 metro por segundo. Ponto mais alto de uma montanha russa. Então, quando a altura é hzão, a velocidade é igual a 0. Quando ele está a 10 metros do solo, sua velocidade é de 1 metro por segundo. Então, vou anotar. Quando eu tenho um outro valor de velocidade, que é 1 metro por segundo,
essa bolinha já caiu um pouquinho, né? Não está mais na altura máxima, vou chamar de H, que o exercício deu 10 metros. Tranquilo? Desprezando todos os atritos e considerando a aceleração da gravidade igual a 10, então G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, podemos afirmar que o carrinho partiu de uma altura D. Então, na verdade, a pergunta do exercício é justamente essa daqui, certo? Então, o que a gente tem é o seguinte, tá? A bolinha uma determinada altura máxima. Essa bolinha começa a cair. Quando ela se encontra aqui nessa posição, que não é H máximo mais, e sim 10 metros de altura, H, beleza? A velocidade é igual a 1 metro por segundo e aqui é igual a 0 metro por segundo. Se ela está sob a aceleração da gravidade, eu preciso descobrir essa altura máxima. A gente sabe que se o exercício disse que é para a gente desprezar todos os atritos, é como se, inclusive, o próprio atrito e a resistência do ar não estivesse atuando aqui. Então, o que a gente sabe pela gravidade? Que a cada 1 segundo que passa, o corpo se desloca 10 metros. Então, se aqui já é 10 metros, né, de altura, significa que se ele está com 1 metro por segundo de velocidade aqui, ele não chegou a cair nem perto de 10 metros. Entre esses dois aqui, tudo bem? Então, é um valor bem inferior, provavelmente. Oi? Assim, você poderia... Pela aceleração, não dá, porque não dá para você montar uma regra de 3 aqui, né? No sentido de, você pode até saber que ele vai cair, talvez, 1/10 de 1 segundo, só que você vai chegar em 10 centímetros, e não é essa a tua resposta final. Esse exercício está aqui porque você precisa analisar o que está acontecendo do ponto de vista da energia para você ter a resposta exata. A gente sabe que a energia mecânica se conserva, sim ou não? Então, a gente precisa estudar qual que é a energia mecânica no ponto mais alto e qual que é a energia mecânica nesse ponto. Concordam que a energia mecânica no ponto mais alto tem o exato mesmo valor da energia mecânica aqui? Porque ela se conserva? Não é isso? A energia mecânica em todos os pontos é igual. O que diferencia é a soma delas, ou seja, o valor da potencial com a cinética. Mas a energia mecânica é sempre igual. Então, qual que é o valor da energia, você vai escrever, né? Da energia mecânica aqui. A energia mecânica aqui, ela é constituída por um valor de energia potencial gravitacional que depende de H. Então, a energia potencial gravitacional dependendo de H. Dúvidas? Tudo bem? E qual que é o valor da energia cinética aqui? 0. Só tem um valor de energia potencial gravitacional. Dúvidas? Então, esse é o valor da energia mecânica máxima. Ela vai chegar aqui embaixo com o mesmo valor de energia mecânica, só que com valores diferentes de potencial e cinética. Beleza? Qual que é o valor da energia mecânica aqui? Tem potencial? Tem, só que depende de outra altura, não é isso? Energia potencial gravitacional que depende do Hzinho. Tudo bem? Tem cinética? Tem, mas energia cinética. Dúvidas? Se isso daqui é igual a isso daqui, eu vou provavelmente obter a minha resposta. Beleza? Posso apagar aquele primeiro quadro lá, né? Eu vou montar a equação. Se a energia mecânica, por exemplo, vou chamar aqui de 1 e aqui de 2. 1 é igual a energia mecânica no ponto 2. O que a gente tem? Que a energia potencial gravitacional aqui no 1. E depende de H, vai ser igual a energia potencial gravitacional no ponto 2, que depende de Hzinho, mais a energia cinética naquele ponto. Tudo bem?
Dúvidas até aqui? Então vamos abrir essa equação. Como que calcula a energia potencial gravitacional? Massa vezes gravidade vezes a altura máxima, nesse caso. Certo? Vai ser igual massa vezes gravidade vezes a altura h, que o exercício já deu. Certo? Ótimo. Mais energia cinética, que é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Posso dividir tudo por m, ou seja, vou cortar. Não é isso? Tranquilo? Não posso cortar g porque ele não aparece dos dois lados. Igual, certo? Então, vou isolar h. h, então, na verdade, é igual a g vezes h mais v ao quadrado sobre 2, tudo isso dividido por g, porque g está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Tudo bem? Dúvidas? Vou resolver agora. Qual que é o valor de g? 10. Qual que é o valor da altura h? 10. Qual que é o valor da velocidade na altura h? 1. Ao quadrado? 1 sobre 2. Beleza? Tudo isso dividido por g, que é 10. 100 mais meio. 100,5. Não é isso? Aqui tudo bem, gente? Então, só substituir os valores. O exercício deu no exercício que g é 10 e h é 10. 10 vezes 10. A velocidade é 1, ao quadrado continua 1, e o 2 da equação da cinética, tudo bem? Tudo isso dividido por 10. 100, 10 vezes 10, 100. 100 mais meio, meio é a mesma coisa que 0,5. 100,5 dividido por 10, 10,05 metros. Tudo bem? Ótimo. Anotem aí, que eu acho que você tá escrevendo ainda, né? Não? Ah, então beleza. Dúvidas sobre esse exercício? Agora vamos ao exercício 12. Tomé, tranquilo aqui, né? Exercício 12. O exercício da AFA, que tem o gráfico. Então está escrito assim: uma partícula está sob efeito de uma força conforme o gráfico abaixo. Então vocês estão vendo aí no eixo Y os valores da força em Newton e no eixo X da distância em metros, certo? Aí vocês percebem que esse é um gráfico, e justamente porque tem um gráfico, não é uma garantia, mas é porque a força é variável, certo? Então vocês estão vendo no gráfico que de 0 a 4, vocês têm um valor de força igual a menos 2, que é um valor fixo de força. Só que a partir do ponto 4 em X, a força sobe para 3 newtons. E ela permanece fixa e constante até o ponto 8 em X. E aí de 8 até 10, ela é variável, decrescente até chegar a 0. Então, significa que a gente está calculando uma força que é variável, não uma força que é constante. Aí ele vem para a pergunta: o trabalho em joules realizado pela força no intervalo de x, 0 a 10 é de quanto? Então ele quer que você calcule o trabalho total. Beleza? Bom, você tem 2 pontos no gráfico onde a força é um valor constante. Você pode fazer isso de 2 formas. Calcula o valor de 0 a 4 com a equação, de 4 a 8 com a equação e soma, e a área do gráfico de 8 a 10. Ou você calcula essa primeira parte de 0 a 4 pela equação e o gráfico inteiro sob o gráfico de 4 a 10. Beleza? Então, vou fazer primeiro do 0 até o 4 metros. Beleza? Qual que é o trabalho aí? O trabalho é igual a força vezes a distância. Isso. A força é igual a menos 2. E a distância é igual a 4. Então, o trabalho nesse ponto é igual a menos 8 joules.
Beleza? Aí o trabalho agora é de 4 até 10 metros. Dúvidas até aqui? Aqui eu já não posso usar a equação, porque eu não tenho valor fixo de força. Eu até tenho de 4 a 8, mas se eu vou fazer de 4 a 10 eu tenho que usar a área. Tudo bem? Aí isso daí não é um trapézio? Então, a área é igual ao trabalho. Como que calcula a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Quem que é a base maior do trapézio? Hã? Qual é a base maior? Estão comigo? 6, certo? Não vai de 4 até o 10? Você não pode contar lá do 0 e nem falar que é 10. 10 é lá do início até o ponto 10. Beleza? Dúvidas aqui? Então, a base maior é 6 e a base menor? Vai de 4 até 8, então é 4. E a altura? 3. Tudo isso dividido por 2. Aqui vai dar 10. 6 mais 4, 10. Vezes 3, 30. 30 dividido por 2, 15 joules. O exercício que é o trabalho total. Bom, o trabalho total é o trabalho do 0 ao 4, mais o trabalho do 10, que é 15. Quanto que a gente resulta aqui? 7 joules, resposta correta, letra A. Tá impaciente, né? Tá impaciente, né? Tá impaciente, né? Dúvidas? Ótimo. Gabi, tudo bem? Conseguiu estudar um pouquinho em casa? Ó, a gente começou, aliás, eu não fiz ainda porque eu expliquei a matéria toda de novo, tá? Mas aí, apesar de eu ter feito esses agora, foca nesses daqui primeiro, tá? Alguma dúvida específica em algum exercício? Tudo bem aí, Newton? Já fez, né? Ótimo. Meninos, e aí? Conseguiram fazer os do início lá? Então vamos lá, façam aí. Amanhã eu vou explicar quantidade de movimento. Jean, dúvida em algum exercício específico? (17) do treinamento? Tá. Deixa eu entender aqui o que é. Que coisa linda, né? Força, peso e tração para cima. Realismo, realização. Aqui tem energia potencial em relação aqui. Energia cinética. C.
essa resolução. Fração menos o peso. Vocês vão esperar semana que vem? Oi? Semana que vem tem como O quê? Por quê? Você não vai vir amanhã? Poxa. A gente tem que fazer mais exercício de trabalho e energia. Posso pensar no seu caso. Tá bom? Vou pensar com carinho, tá bom? Cidade de Campo, vai não? Minha essa cidade de Campo. Não tá não? Estilo. Vai ter. Chega de pagode. Cada cabeça. Cada cabeça. Pode apagar aqui, né? Bebida quente. Mulher de graça. Entrada branca. Tinha se amarra. Tinha se amarra. Achando. Gordinho, imagina. Não, gordinho, imagina. Domingão. Flamengo e Vasco. 4 horas da tarde. Lotada. Bonito. Imagina. O nome, as costas é para hoje. Tá um pouco bonita pra ir. O gordinho. Domingão.
Qual que é a dúvida aí? Júlia, qual que é a dúvida? Ah, tá, olha só. Esse daqui é a massa vezes a aceleração. Esse G é o próprio valor da aceleração da gravidade que o exercício fala que ele está subindo. Só que isso daqui é a força-peso. A força-peso se calcula massa vezes gravidade. Então, daqui para cá eu fiz isso, ó. F é igual a mg mais a força-peso. Aí a força-peso se calcula também m vezes g, massa vezes a gravidade local. Entendeu? Dúvidas? O que o exercício está perguntando no exercício 17? Isso, o exercício quer saber a potência. Quais são as formas de calcular a potência? Potência é igual ao trabalho pelo tempo, certo? Ou variação da energia pelo tempo. Ou força vezes velocidade. Sim ou não? Essas três coisas, né? Inclusive ali eu não escrevi essa última. Dúvidas? Se o exercício quer que você calcule a potência, você vai precisar calcular a força, você já calculou. Sim ou não? A gente pode calcular a velocidade do objeto de subida. Sim ou não? Então, ó, potência vai ser igual a força vezes a velocidade, certo? Potência é igual a 2mg vezes a velocidade. Como que a gente vai calcular a velocidade? É um movimento uniforme ou uniformemente variado? Variado. Então, daqui vem V é igual a V0 mais AT. Sim ou não? Então, a velocidade vai ser a velocidade inicial é zero, que ele fala que parte do repouso. A aceleração do objeto é g. E o tempo de subida é o tempo de subida. Dúvidas? Então, a velocidade é g vezes t, sim ou não? Então, a potência é igual a 2mg vezes a velocidade, que é gt. Sim ou não? Então, a potência é igual a 2mg ao quadrado vezes t. Bem? Entendeu, Jean? Amanhã, então, vou fazer a 26 da EFON e a 14, não é isso? Mais alguma? Então, até amanhã eu vou fazer esses exercícios, tá? Oi?